Successor to the Hubble telescope, just about ready now to produce images of the universe like we have never seen before. Conciliar os fatos científicos com a crença religiosa sempre foi uma questão muito difícil, porém em alguns raros casos as crenças religiosas se unem com os fatos científicos de maneiras incríveis. Uma certa imagem divulgada pela NASA viralizou, causando grande reviravolta, pois muitos dizem que essa imagem na verdade é o paraíso celestial de Deus, o que gerou muitos debates, fascínio e especulação. Céticos e entusiastas, cientistas e leigos, todos se debruçam sobre essa representação quase mística do universo. Mas então qual a verdadeira natureza dessa bela imagem? Essa imagem, apesar de representar uma forte crença religiosa, carrega uma série de questionamentos científicos profundos. No vídeo de hoje vamos analisar e investigar essa imagem. Mas antes de começarmos nosso vídeo, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e deixar seu like. Vamos relembrar o dia em que a humanidade ficou intrigada com uma imagem espacial, mas não era qualquer imagem, ela representava algo muito além de uma foto de telescópio, divulgada inicialmente pelo tabloide sensacionalista Weekly World News e posteriormente republicada online no ano de 2009. Esta imagem teria sido capturada pelo venerável telescópio espacial Hubble e despertou um interesse global por seu formato e aparência. As teorias não paravam e cada vez mais ganhava força. Então os estudiosos e cientistas começaram a trabalhar ainda mais para tentar responder todas as perguntas e questionamentos feitos sobre a imagem. Para entendermos mais sobre essa imagem e como ela surgiu, precisamos voltar um pouco no tempo quando o telescópio espacial Hubble passou por uma série de reparos cruciais para sua melhoria. Desde seu lançamento em 1990, o telescópio espacial Hubble passou por uma jornada fascinante e desafiadora. Logo após sua instalação no espaço, os cientistas perceberam que havia um problema crítico com o espelho principal do telescópio, o que resultava em imagens desfocadas. O defeito, causado por um erro de polimento, gerou uma verdadeira corrida contra o tempo para corrigir o problema e salvar o projeto. Em 1993, uma missão de reparo ambiciosa foi lançada, e com a instalação de um dispositivo corretivo, o Hubble passou a capturar imagens com clareza impressionante. Esses reparos, meticulosamente planejados e executados por uma equipe de engenheiros e astronautas altamente qualificados, foram fundamentais para restaurar a funcionalidade total do Hubble e elevar suas capacidades observacionais a novos patamares, algo realmente impressionante, não só trocando partes ruins, mas também adicionando novas tecnologias que aumentaria muito sua capacidade técnica e científica. Essas substituições de componentes foi meticulosamente planejado e executado com a precisão de um relógio suíço, garantindo que o Hubble emergisse dessas operações não apenas revitalizado, mas também aprimorado em termos de capacidade. No ano de 1993, todos os reparos do telescópio espacial Hubble estavam concluídos, e ele estava pronto para cumprir sua missão de explorar os confins do universo e capturar imagens claras e nítidas do cosmos. Com a conclusão bem-sucedida do Hubble, foi feita uma transmissão e divulgação dos seus primeiros trabalhos. Todos estavam com uma grande expectativa e era uma imagem mais linda que a outra. O Hubble, pela segunda vez, era um sucesso. As imagens ofereciam vislumbres sem precedentes do vasto e misterioso universo, inspirando admiração e fascínio sem igual medida. Além disso, as capacidades técnicas melhoradas do Hubble após os reparos foram verdadeiramente notáveis. A introdução de novos instrumentos e a substituição de componentes obsoletos permitiram ao Hubble não apenas capturar imagens mais nítidas e detalhadas do espaço, mas também expandir seus horizontes observacionais para incluir espectros de luz visível. Ele estava em um nível técnico nunca visto antes. Ver os espectros de luz nos fez ver o universo de uma maneira jamais vista. O nosso universo agora visualmente tinha forma, a luz ultravioleta e infravermelha nos possibilitou uma exploração mais abrangente e profunda do universo, revelando aspectos ocultos e desconhecidos do cosmos. O Hubble, ao observar o cosmos, revelou muito sobre a formação das estrelas e o nascimento de galáxias distantes. Cientistas, usando a vasta gama de comprimentos de onda observáveis pelo telescópio, conseguiram desvendar como os aglomerados estelares se formam, como as galáxias interagem e colidem, e até mesmo os estágios finais da vida de estrelas massivas, culminando em espetáculos de supernovas. Por exemplo, o Hubble foi fundamental para a descoberta da energia escura, uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo.
Mas você sabe o segredo por trás da extraordinária clareza de imagem do telescópio espacial Hubble em comparação com os outros telescópios terrestres? Um dos seus grandes diferenciais é sua localização com posição privilegiada fora da atmosfera terrestre. Enquanto os telescópios terrestres enfrentam distorções atmosféricas que podem turvar e distorcer as imagens, o Hubble opera no vácuo do espaço, onde não é afetado por essas perturbações. Além disso, embora o espelho do Hubble seja relativamente menor do que alguns telescópios terrestres, sua localização orbital, combinada com tecnologias avançadas de correção de imagem, que permite uma resolução excepcionalmente alta e uma nitidez impressionante em suas observações. Mas não ache que conseguir essas imagens é uma tarefa simples e fácil. A gestão do tempo de observação no Hubble é uma tarefa difícil e meticulosa, exigindo um planejamento cuidadoso e uma coordenação precisa. Com uma demanda significativamente maior do que a capacidade disponível, cada minuto de observação é precioso e deve ser otimizado ao máximo. Para alcançar isso, os cientistas e engenheiros responsáveis pela operação do Hubble desenvolvem programas de observação detalhados, levando em consideração uma série de coisas como a posição dos alvos astronômicos, a disponibilidade de luz solar para recarregar as baterias e as limitações impostas pela órbita do telescópio. Ações que, se não seguidas de forma detalhada, não haverá êxito nas capturas das imagens. Com cada vez mais o Hubble conseguindo imagens ainda mais surpreendentes, as pessoas começaram a se perguntar como é possível, e algumas a até questionar se realmente era verdade. Vendo isso, os responsáveis pelo Hubble começaram a soltar algumas especificações técnicas do telescópio. Os instrumentos científicos do telescópio espacial Hubble representam o ápice da tecnologia espacial e são fundamentais para sua missão de estudar os fenômenos espaciais. Entre esses instrumentos, destacam-se a câmera avançada para pesquisas, projetada para capturar imagens de alta resolução em uma ampla gama de comprimentos de onda, desde o ultravioleta até o infravermelho próximo. Esta câmera permite investigar detalhadamente a estrutura e a composição de objetos celestes, revelando insights importantes sobre sua natureza e evolução ao longo do tempo. Além da câmera avançada para pesquisas, o Hubble está equipado com uma variedade de instrumentos especializados, cada um projetado para estudar fenômenos específicos do espaço. Entre estes, o espectrógrafo multi-objetos infravermelho se destaca por sua capacidade de analisar a luz emitida por objetos distantes, permitindo aos cientistas determinar suas composições químicas e identificar gases e elementos presentes em suas atmosferas. Estes instrumentos trabalham em conjunto para fornecer uma visão abrangente e detalhada do cosmos, enriquecendo nossa compreensão do universo e dos processos que o moldam. Por fim, os componentes mecânicos e elétricos essenciais para esta operação do telescópio espacial Hubble desempenham um papel fundamental na garantia de sua estabilidade e precisão durante as observações. Painéis solares fornecem energia para alimentar os sistemas do telescópio, enquanto giroscópios e rastreadores de estrelas ajudam a manter sua orientação correta no espaço. As rodas de reação permitem ajustes precisos de posição, garantindo que o Hubble possa apontar com precisão para os alvos desejados. Esses componentes trabalham em harmonia para garantir que o Hubble possa realizar suas observações com eficácia e precisão, desvendando os mistérios do universo de forma contínua e ininterrupta. Mas você deve estar se perguntando, mas como essas informações e imagens chegam na Terra? Bom, existe uma complexa rede de comunicação utilizada pelo telescópio espacial Hubble para transmitir dados para uma Terra é verdadeiramente notável em sua sofisticação e eficiência. Depois da captura das imagens e dados científicos, o Hubble os transmite para uma série de satélites de comunicação que estão em órbita ao redor da Terra, utilizando sinais de rádio de alta frequência. Esses satélites, por sua vez, retransmitem os dados para estações terrestres, como aquelas localizadas em White Sands, Novo México e entre outras, onde são recebidos e processados por equipes de cientistas e engenheiros. No controle dessa rede de comunicação está a NASA e a Agência Espacial Europeia, ESA, uma parceria internacional que cooperam no manejo, administração e coleta de informação do telescópio espacial Hubble. Especialistas de ambas as agências trabalham em estreita colaboração em diferentes locais ao redor do mundo, compartilhando conhecimentos, recursos e tecnologias para garantir o sucesso contínuo da missão. As contribuições da ESA desempenham um papel significativo no uso do tempo de observação do Hubble e nas publicações científicas resultantes.
Com acesso garantido a uma parte do tempo de observação do telescópio, os cientistas europeus têm a oportunidade de realizar pesquisas e estudos inovadores, enriquecendo assim a base de conhecimento científico global sobre o cosmos. Além disso, a colaboração entre cientistas e pesquisadores europeus e americanos resulta em uma maior diversidade de perspectivas e abordagens, enriquecendo ainda mais a compreensão da comunidade científica sobre os mistérios do universo. A revelação de uma imagem capturada pelo telescópio Hubble, que pode impactar o entendimento sobre nossa existência, é um momento verdadeiramente transcendental na história da exploração do universo. Essa imagem, repleta de mistério e especulação, representa um marco na busca da humanidade por respostas para algumas das perguntas mais profundas e antigas sobre nossa origem e lugar no universo. Sua divulgação despertou um fervor de debate e investigação, quanto mais os cientistas e filósofos tentavam decifrar ou até mesmo explicar a imagem, mais a humanidade se perguntava sobre sua existência e origem no universo. A controvérsia em torno dessa imagem emblemática abriu uma discussão profunda sobre os limites entre a fé e a ciência. Enquanto muitos religiosos acreditam que a imagem poderia representar o paraíso celestial, cientistas foram rápidos em lembrar que o Hubble é uma ferramenta que observa fenômenos naturais e físicos, e que as interpretações religiosas dessas imagens são, muitas vezes, fruto de pareidolia. Essa discordância reacendeu o debate sobre o papel da religião na interpretação de fenômenos que, até certo ponto, permanecem um mistério para a humanidade. Entre as novas revelações do Hubble, uma imagem em específico abalou a comunidade científica. No ano de 1994, vazou uma fotografia capturada pelo Hubble, porém era algo nunca visto antes. Uma foto com seguintes características: objeto de intenso escrutínio e controvérsia, apresenta elementos intrigantes que desafiam nossa compreensão convencional do cosmos. Os cientistas da NASA tiveram um mix de emoção. Surpresa, fascínio, medo e cautela tomaram conta das pessoas que há anos estudavam o nosso universo. Aquela nova fotografia era surpreendente. Diante da divulgação acidental das imagens ao público, a NASA se vê obrigada a agir rapidamente para controlar a situação e minimizar o impacto potencial de sua divulgação. O James Webb, com suas capacidades infravermelhas superiores, permite uma visão ainda mais profunda das primeiras galáxias formadas após o Big Bang, bem como das atmosferas de exoplanetas, em busca de sinais de vida. Esse telescópio leva o legado do Hubble adiante, continuando a missão de explorar os confins do cosmos e talvez, um dia, responder às perguntas mais fundamentais da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Medidas são tomadas para classificar e controlar as imagens, visando evitar a disseminação de informações sensíveis e preservar a integridade das investigações em curso. Ao mesmo tempo, o governo do ZEUA se envolve implementando políticas rigorosas de segurança e sigilo para proteger os segredos do espaço e garantir que a divulgação das imagens seja feita de maneira controlada e responsável. Enquanto isso, uma descrição detalhada de uma paisagem galáctica capturada nas imagens revela uma visão deslumbrante e surreal do universo, com estruturas semelhantes a construções humanas emergindo das profundezas do espaço. Essa paisagem cósmica, repleta de estrelas, nebulosas e galáxias distantes, desafia nossa imaginação. Com a descoberta do Hubble de uma aparente anomalia no espaço, a NASA toma a decisão ousada de redirecionar o telescópio para capturar uma imagem mais detalhada da área em questão. Essa decisão reflete o compromisso da agência em explorar e investigar os mistérios do universo, mesmo que isso signifique desviar recursos significativos para uma investigação em particular, assim como as pessoas da NASA queriam respostas. Com o telescópio bem direcionado e agora focado em um local específico, a nova imagem capturada revela uma visão verdadeiramente impressionante e intrigante do espaço. Além das questões religiosas, a imagem levantou uma série de especulações sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Embora a NASA e a maioria dos cientistas não tenham encontrado evidências conclusivas de civilizações alienígenas, o estudo de exoplanetas em zonas habitáveis e a descoberta de moléculas orgânicas em luas e planetas de nosso próprio sistema solar sugerem que a vida, em formas simples ou complexas, pode não ser um fenômeno exclusivo da Terra. O astrobiólogo Chris McKay, da NASA, afirma que se a vida puder surgir nas condições extremas de planetas fora do sistema solar, isso transformará nossa visão do universo. De qualquer forma, uma estrutura luminosa emergir das profundezas do cosmos, parecendo ser uma cidade futurista.
Com suas formas geométricas complexas e padrões de luz pulsante, essa estrutura desafia todas as expectativas. A, entre aspas, Cidade de Deus é o nome dado a esse local misterioso observado pelo telescópio espacial Hubble. As interpretações e teorias propostas pela equipe da NASA sobre a natureza e origem da Cidade de Deus variam desde explicações científicas convencionais até especulações mais audaciosas. Enquanto alguns cientistas propõem que essa estrutura seja o resultado de processos naturais ainda desconhecidos, outros sugerem a possibilidade de origens artificiais, levantando questões sobre a presença de civilizações extraterrestres avançadas. Porém, a verdadeira natureza e função do Hubble é em prol da ciência. Tudo que ele capturar será estudado e analisado de forma coerente e científica. A ciência não deixará brechas para teorias da conspiração e analise de forma não científica. Os dados coletados pelo telescópio espacial Hubble têm sido fundamentais para ampliar nossa compreensão do universo. No entanto, surgiram relatos especulativos sobre uma suposta Cidade de Deus capturada pelo Hubble, alegando que essa estrutura estaria se movendo em uma trajetória única e distinta, divergindo das previsões das teorias cosmológicas estabelecidas, como o Big Bang. Para investigar alegações desse tipo e entender o movimento de estruturas cósmicas, a NASA frequentemente utiliza modelos computacionais avançados. Esses modelos simulam o comportamento de galáxias e outras formações celestes para oferecer insights sobre sua natureza e implicações para a cosmologia. No entanto, não há evidências científicas que comprovem a existência de uma Cidade de Deus no espaço. A ideia de uma Cidade de Deus galáctica é alimentada por mal-entendidos e teorias da conspiração, algumas das quais sugerem que a NASA estaria tentando ocultar informações do público. No entanto, essas alegações carecem de fundamento. O Hubble foi projetado para capturar imagens detalhadas de objetos astronômicos distantes, como galáxias, nebulosas e aglomerados estelares, mas a ideia de que ele teria capturado detalhes tão precisos como uma cidade é infundada. A origem dessas especulações pode estar em imagens que, ao serem ampliadas e analisadas de forma inadequada, mostram padrões ou estruturas que alguns interpretam como construções. No entanto, cientistas explicam que essas interpretações são resultados de pareidolia, o fenômeno de ver formas reconhecíveis em padrões aleatórios. Além disso, teorias envolvendo figuras angelicais capturadas em imagens espaciais são igualmente controversas. As imagens do Hubble, como as do aglomerado de estrelas NGC 352, às vezes apresentam fenômenos visuais que, com um pouco de imaginação, podem ser interpretados de maneiras fantásticas. No entanto, essas interpretações estão longe de ser aceitas pela comunidade científica, que as vê como distorções ou artefatos causados por falhas técnicas, ruído de imagem ou efeitos de luz. À medida que essa história se espalhava, muitos no mundo científico ficaram céticos em relação à sua autenticidade. Uma análise mais detalhada revelou que não há fundamentos científicos para sustentar a existência de uma Cidade de Deus ou de anjos no espaço, já que a própria NASA disse que a foto não foi tirada pelo telescópio Hubble. O telescópio espacial Hubble continua a ser uma das ferramentas mais poderosas para a exploração do cosmos, junto com o James Webb. Mas as suas descobertas se mantêm dentro do domínio da ciência, não da ficção. Mas qual sua opinião sobre essas imagens? Compartilhe seus pensamentos em nossos comentários. Agora, se ficou intrigado com esse vídeo, com certeza vai gostar desse vídeo que está aparecendo na sua tela, onde eu mostro a foto mais bizarra já tirada do universo.